Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme para mais uma aula de Biologia A, destinada aos alunos do cursinho pré-vestibular Colmeia. Então é a nossa 19ª aula e nessa aula nós vamos falar desses micro-organismos aqui que compõem um reino protista. Então nós vamos falar dos protozoários e das algas. Na aula de hoje, especificamente dos protozoários. Antes de iniciar a fala sobre os protozoários, teremos uma breve revisão da aula passada sobre mamíferos. Posteriormente, vamos falar sobre as características gerais dos protozoários, da classificação dos protozoários, das doenças causadas por protozoários. Então, vamos falar de algumas doenças causadas por parasitas, ok? Eu vou fazer uma aula específica sobre doenças causadas por parasitas, verminoses, etc. Então aqui vou trazer algumas informações e as informações de uma maneira mais completa eu vou abordar nessa aula sobre parasitologia. Depois também vamos falar um pouco sobre a reprodução dos protozoários. Então, seguindo o nosso cronograma, a gente finalmente terminou o filo dos cordados na aula passada, na qual falamos dos mamíferos, e hoje vamos iniciar a fala sobre os protistas, vamos iniciar a fala sobre o reino protista. Então, na aula passada, a gente finalizou o reino Animalia, a gente falou desses 9 filos, falando dos cordados e falamos dos mamíferos. Então, os mamíferos eles formam o grupo mais evoluído e mais conhecido dos cordados. Os antepassados dos mamíferos foram um grupo de répteis designados terapsídeos, que habitaram o planeta Terra há aproximadamente 225 milhões de anos atrás. E as principais características dos mamíferos são: primeiro, presença de glândula mamária. O nome mamífero ele é derivado de glândula mamária. É encontrada principalmente nas fêmeas, na região das mamas, e é responsável pela produção do leite que é utilizado para a alimentação dos filhotes. Lembrando que esse leite é composto por gordura, carboidratos e também proteínas. Dentro das proteínas eu destaco os anticorpos, que são proteínas que estão relacionadas com o sistema imunológico, com a defesa do bebê, do filhote, ok? Outra característica dos mamíferos é a presença de pelos, que funciona como um isolante térmico para a manutenção da temperatura corporal, ou seja, a homeotermia. Ou seja, os mamíferos são animais que conseguem manter a temperatura do corpo constante, independentemente das variações da temperatura externa. Só lembrando que os pelos estão ausentes nos mamíferos aquáticos, como por exemplo a baleia, golfinho e a orca. E, além disso, os mamíferos apresentam dentes diferenciados, que garantem uma alimentação variada. Então temos mamíferos que são herbívoros, que são carnívoros, que são onívoros. E quais são esses dentes diferenciados? Temos os incisivos, caninos, pré-molares e molares. Cada um tem uma estrutura, um formato e também uma função. Outra característica dos mamíferos é a presença de um músculo chamado diafragma. O diafragma ele é responsável por auxiliar na ventilação pulmonar, ou seja, é um músculo que participa dos movimentos respiratórios. E a última característica específica dos mamíferos, não específicas, mas uma das principais características dos mamíferos, e que também deram aos mamíferos a capacidade de se adaptar a diversos ambientes, a diversos habitats, é a homeotermia, ou seja, é a manutenção da temperatura corporal constante, independente das variações da temperatura externa. Com relação ao sistema esquelético, é formado especificamente por ossos e eles vão apresentar uma caixa torácica, que é a união das costelas com o osso externo.
A caixa torácica, ela participa dos movimentos respiratórios e também tem a função de proteção a órgãos nobres dessa região do tórax, como por exemplo o coração, o pulmão e também alguns vasos sanguíneos de grande calibre ou grande porte, como por exemplo a artéria e a aorta. O sistema nervoso dos mamíferos é dividido em sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e também pelo sistema nervoso periférico, composto ou formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais, ok? E os mamíferos, eles apresentam 5 sentidos básicos: visão, audição, olfato, tato e o paladar, que pode um desses sentidos ser mais desenvolvido dependendo da espécie de mamífero. Com relação ao sistema digestório, é completo e eles apresentam um longo tubo que vai da boca até o ânus, que é conhecido como tubo digestório. Aqui no sistema digestório eu destaco os ruminantes, que apresentam algumas estruturas particulares, como por exemplo o rumen, o retículo, o omaço e o abomaço. O sistema respiratório é pulmonar e é formado por vias respiratórias, como por exemplo as fossas nasais, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pelos pulmões. Lembrando que no interior dos pulmões nós temos os alvéolos pulmonares responsáveis pela hematose, que é a troca gasosa. Além disso, durante a respiração, os movimentos respiratórios, inspiração e expiração, temos participação de alguns músculos, como o diafragma, que já foi mencionado aqui, e também os músculos intercostais, que o nome já diz, eles estão localizados entre as costelas e participam do movimento respiratório, auxiliando a expansão da caixa torácica. O coração dos mamíferos é tetracavitário, formado por 4 cavidades: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O sistema circulatório é fechado. Isso quer dizer que o sangue circula ou é transportado apenas no interior de vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. O sistema circulatório é duplo. Isso quer dizer que o sangue passa 2 vezes pelo coração. Uma primeira circulação, chamada de pequena circulação, que compreende coração, pulmão, coração, com o objetivo de oxigenação do sangue. E a outra circulação é a grande circulação, que tem o objetivo de distribuir esse sangue oxigenado para todo o corpo e compreende coração, corpo, coração. Além disso, o sistema circulatório é classificado como completo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a metade direita do coração é totalmente dividida da metade esquerda. E por isso não ocorre mistura do sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. Normalmente o sangue venoso circula no lado direito do coração e o sangue arterial no lado esquerdo. O sistema urinário é formado por 2 rins e pelas vias urinárias. Então, as vias urinárias são compostas por 2 ureteres, bexiga e uretra. Lembrando que os ureteres são ductos que fazem um transporte da urina formada pelos rins para a bexiga, onde essa urina é armazenada, e a uretra vai transportar a urina que está armazenada na bexiga para o ambiente externo. E a principal excreta nitrogenada dos mamíferos é a ureia, que comparado à amônia, ela está ali de maneira intermediária com relação à solubilidade em água e também à toxicidade. Com relação à reprodução, os mamíferos são dioicos, ou seja, eles são de sexos separados, teremos o mamífero macho e a fêmea, e apresentam dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea. Além disso, eles apresentam um órgão copulador, principalmente os machos, para a entrega do gameta masculino dos espermatozoides, que no caso é o pênis. E os mamíferos também apresentam rituais de namoro. A fecundação é interna, com desenvolvimento do embrião direto,
sem passar por estágio larval. A maioria é vivíparo, no qual o embrião se desenvolve no interior da fêmea, no caso da placenta, do útero da fêmea. Mas temos algumas exceções, como no caso dos mamíferos monotremados, cujos principais representantes são a équidna e o ornitorrinco, que são ovíparos, que botam ovos, e os marsupiais, que apresentam uma bolsa no qual o embrião vai se desenvolver no interior dessa bolsa, que é o marsúpio. Então, na maioria dos mamíferos, o embrião se desenvolve no interior da placenta. E a placenta aqui é responsável pela nutrição, oxigenação, remoção de excretas, transporte de anticorpos e também hormônios da fêmea para o embrião. Com relação à classificação dos mamíferos, eles são classificados em 3 classes, de acordo com o desenvolvimento embrionário. A primeira classe é conhecida como Prototéria, ou monotremados. Nesse grupo incluem-se o ornitorrinco e a équidna, que são animais que põem ovos. Então aqui temos o ornitorrinco e a équidna, são os mamíferos mais primitivos. A segunda classe é conhecida como Metatheria, ou marsupiais. São animais que apresentam o marsúpio, aquela bolsa no qual o embrião vai se desenvolver. E os principais representantes são os cangurus, gambás, coalas e o diabo da Tasmânia. E a classe mais ampla é conhecida como Eutéria, ou placentários. E aqui eles vão apresentar a placenta e o embrião vai se desenvolver no interior da placenta. Este é o maior grupo de mamíferos, dominando totalmente a classe e os habitats terrestres atuais. E os principais representantes são cães, gatos, felinos, girafas, baleias, seres humanos e etc. Para mais informações sobre os mamíferos, eu sugiro que vocês deem uma olhada na aula 18, ok? Então, para a gente falar de um novo reino, só vou retornar um pouco ao tema de classificação dos seres vivos. Lá na Grécia Antiga, Aristóteles ele foi o primeiro a tentar classificar os seres vivos. Ele fez uma classificação empírica, baseada na observação, e dividiu os seres vivos em 2 grandes grupos, animal e vegetal. Só que com o passar do tempo, avanço da biologia e também da tecnologia de maneira geral, com o desenvolvimento de novos microscópios, por exemplo, que possibilitaram identificar micro-organismos, essa divisão ela foi totalmente redistribuída, ok? Houve uma nova classificação dos seres vivos. E lá em 1969, o cientista americano Robert Whittaker redefiniu ou classificou os seres vivos em 5 reinos. Reino Monera, no qual os principais representantes são as bactérias. Reino Protista, no qual temos os protozoários e as algas. Reino Fungi, no qual encontramos cogumelos, bolores e mofos. Reino Plantar, que compreende as plantas e os vegetais. E o reino Animalia, no qual a gente já falou aqui, que temos 9 filos, desde os poríferos das esponjas do mar até os cordados, que podemos encontrar nos mamíferos, incluindo nós seres humanos. Essa nova classificação ocorreu, como eu disse anteriormente, devido ao avanço da tecnologia. Só tem um micro-organismo que não está presente em nenhum desses 5 reinos, que são os vírus. Existe um grande debate na biologia se os vírus são ou não, se podem ou não ser classificados como seres vivos. E por esse motivo eles não estão em nenhum desses reinos. Existe uma classificação específica para os vírus, que é conhecido como classificação de Baltimore. Que quando eu falar um pouco mais sobre vírus, a gente vai abordar essa classificação. Então a gente já falou do reino Animalia, e na aula de hoje a gente vai iniciar a fala sobre o reino Protista, falando especificamente dos protozoários. Então, quais são as características gerais dos protozoários? Primeiro vamos entender o significado da palavra protozoários. Protos vem de primitivo e zoários vem de zoo, que significa animal. Então, animal primitivo é o significado da palavra protozoários. Então, aqui nós vamos falar sobre micro-organismos muito primitivos.
São organismos unicelulares formados por apenas uma única célula e eucariontes. Essa célula é uma célula eucarionte, não procarionte. É uma célula mais complexa. Os únicos representantes de micro-organismos que possuem células procariontes são as bactérias, que são presentes no reino Monera, não no protista. Eles são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, diferente das plantas, que são autótrofas, são seres fotossintetizantes e conseguem sintetizar o seu próprio alimento a partir da luz solar. Então, aqui eles se alimentam principalmente pela fagocitose, que pode ocorrer numa região das células dos protozoários conhecida como citóstoma. E a digestão dessas partículas que os protozoários capturam é uma digestão intracelular, que não temos digestão extracelular, já que o animal é formado por uma única célula. Animal não, desculpe, um micro-organismo. Os protozoários apresentam um tamanho microscópico, que pode variar de 2 a 1000 micrômetros, e na maioria dos protozoários. E eles são encontrados no solo, na água doce ou salgada. Quando eles são encontrados no solo, água doce ou salgada, são protozoários considerados de vida livre. Entretanto, eles também podem ser encontrados em colônias ou no interior de outros seres vivos, adotando certa maneira de vida, certa relação de vida com esse outro ser vivo, com esse hospedeiro, que pode ser um parasitismo, um comensalismo ou um mutualismo. Só lembrando que parasitismo é uma interação entre organismos na qual um deles se favorece e o outro se prejudica. Quem que se favorece? O parasita. E quem se prejudica? O hospedeiro. Um exemplo é a teníase, no qual temos uma relação de parasitismo entre a tênia, que é um plateuminto, e o homem. A tênia habita o intestino do homem e acaba adquirindo, por meio dessa relação, alimentos. Só que isso pode causar certos danos ao organismo do homem. Outro tipo de relação é chamado de mutualismo. É a interação entre duas espécies que se beneficiam reciprocamente, como no caso a anêmona do mar e o caranguejo pagur. A anêmona do mar confere uma proteção ao caranguejo. E como a anêmona não consegue se locomover, mas o caranguejo sim, o caranguejo consegue levar a anêmona para outros locais, ampliando as chances de obtenção de alimento. Outro tipo de interação é chamado de comensalismo, que é uma relação entre organismos de espécies diferentes que caracteriza-se por ser benéfica para uma espécie, não causando prejuízo para outra espécie, como no caso da rêmora e o tubarão. A rêmora ela fica localizada basicamente na barriga do tubarão. E quando o tubarão devora grandes cardumes e peixes, alguns restos de peixes acabam sobrando. E a rêmora acaba se alimentando desses restos de peixes. E isso não causa nenhum prejuízo ao tubarão, mas é benéfico para a rêmora. Então aqui, mutualismo, a anêmona do mar com o caranguejo pagur. Comensalismo, a rêmora com o tubarão. Mutualismo, os dois se beneficiam dessa interação. Comensalismo, um animal, que no caso é a rêmora, se beneficia dessa interação e o outro não é prejudicado nem beneficiado. E parasitismo, aqui eu cito a tênia no interior do intestino do homem. E aqui no caso, a tênia se beneficia dessa interação e o homem ele é prejudicado. Ok? Além disso, os protozoários eles podem apresentar, em sua maioria, respiração aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, e alguns realizam respiração anaeróbia, em baixas concentrações de oxigênio. Quando as condições do meio no qual o protozoário é encontrado ou se tornam desfavoráveis, o protozoário cria uma membrana resistente ao seu redor.
isolando-se do meio externo em que vive. E aí o parasita adquire a forma de cisto. Quando as condições passam a ser novamente favoráveis, ao protozoário, a forma cística, com o auxílio de algumas enzimas digestivas que vão digerir essa membrana que foi criada ao redor do protozoário, ele passa a ter uma vida ativa novamente, como no caso da Giardia lamblia. Aqui é a forma ativa do protozoário. Mas se ele se encontra num ambiente desfavorável, ele vai criar uma membrana ao seu redor para se proteger desse ambiente. E assim ele vai passar para a forma de cisto. E aqui uma imagem mais microscópica. Com relação à classificação dos protozoários, ela é realizada de acordo com a estrutura locomotora que cada protozoário apresenta. A primeira classe de protozoário é conhecido como sarcodinos ou risópodes. São protozoários que utilizam pseudópodos ou pseudópodes para locomoção e também para a captura de alimentos. São encontrados em vários habitats. Então temos protozoários sarcodinos de vida livre, que são encontrados na água doce, na água salgada ou no solo, e também alguns sarcodíneos que adquirem uma interação de comensalismo, são comensais, ou que são parasitas. E quando são parasitas, podem causar doenças para os seres humanos. Então, Guilherme, o que são pseudópodos? São expansões do citoplasma da célula do protozoário. E isso permite a locomoção desse micro-organismo. Então aqui eu estou representando um protozoário sarcodino, que é a ameba. Então, eles apresentam apenas um núcleo, okay? Onde vai estar no seu interior material genético, o DNA desse protozoário. E também um vacúolo contrátil, que está relacionado com a osmorregulação. Então, o vacúolo ele meio que elimina a água em excesso que pode entrar nessa célula. Além disso, eles apresentam um vacúolo digestivo, no qual tudo que for fagocitado posteriormente vai em direção ao vacúolo digestivo. No interior do vacúolo digestivo temos enzimas digestivas que fazem a digestão desses alimentos. E a fagocitose aqui nos protozoários sarcodíneos pode ocorrer em qualquer região da membrana plasmática. E o citoplasma, que é essa região aquosa onde encontramos as diversas organelas dessa célula, desse micro-organismo, é dividido em ectoplasma, que é essa região mais branca, que é menos fluido, que tem um formato mais de gel, e endoplasma, que é mais líquida, mais fluida. E essa divisão permite a formação dos pseudópodos, a expansão do citoplasma e assim a formação dos pseudópodos, que são utilizados tanto para a locomoção desses protozoários, bem como captura de alimentos, a fagocitose. Então aqui temos um exemplo mostrando um protozoário, que no caso é uma ameba, que ela tem expansões do citoplasma e é por meio dessas perninhas, dessas expansões chamadas de pseudópodos, que eles conseguem se locomover. E além disso, também é através por meio dos pseudópodos que eles conseguem capturar os seus alimentos, que podem ser micropartículas ou até mesmo outros protozoários menores. Então aqui temos a expansão do citoplasma com a formação do pseudópodo ao redor dessa partícula. Isso é chamado de fagocitose. Posteriormente, essa partícula é totalmente fagocitada e vai se fundir com o vacúolo digestivo, onde vai ser digerida para formar alimentos. Quais são os principais protozoários representantes do sarcodinos? Temos a ameba Prometheus, que é encontrada em água doce, não poluída, e ela apresenta uma reprodução assexuada por bipartição. A gente vai falar um pouco mais sobre reprodução dos protozoários no final da aula.
Outro representante dos sarcodíneos, bem conhecido, que cai frequentemente alguma questão nos vestibulares sobre ele, é a Entamoeba histolítica. Aqui, ó, é um parasita do intestino humano responsável pela disenteria amebiana, ou também chamada de amebíase. Então, esse aqui é um protozoário parasita de seres humanos. O homem se contamina ao ingerir alimento ou água contaminada com os cistos da Entamoeba histolítica. E a falta de saneamento básico pode levar à contaminação fecal de água potável e vegetais em geral. Então aqui nós temos uma imagem microscópica do cisto da Entamoeba histolítica. Falando especificamente do ciclo da amebíase, que é causado pelo protozoário Entamoeba histolítica. Então, pessoas infectadas por esse protozoário acabam liberando nas fezes o cisto da Entamoeba histolítica. E quando é uma região que não tem um saneamento básico adequado, essas fezes podem contaminar água que são utilizadas para regar plantações de hortaliças ou até mesmo água utilizada para beber. E se um outro indivíduo beber ou comer essas hortaliças contaminadas com o cisto, eles vão acabar ingerindo esses cistos que vão se alocar no intestino desse indivíduo. Vai ocorrer a liberação das amebas nesse intestino, elas vão passar da forma de cisto para a forma ativa. As formas vegetativas se multiplicam e vão lesar os vasos sanguíneos intestinais. Então, essas amebas vão se reproduzir. E além disso, essas amebas, esse indivíduo infectado, vai se tornar, ele pode propagar essa doença, porque nas fezes ele vai acabar eliminando esses cistos da ameba, que pode contaminar novamente água e hortaliças. E aí o ciclo retorna para o seu início. Quais são as medidas preventivas, as medidas profiláticas para tentar diminuir a propagação da amebíase? Proporcionar um saneamento básico para toda a população, utilizar sempre que possível água tratada para beber, lavar as mãos antes e após as refeições, lavar bem frutas, filtrar e ferver por no mínimo 20 minutos água de poço ou rios antes de bebê-las, evitar o contato com fezes humanas e lavar as mãos com muita água e sabão se tiver contato com fezes humanas. A segunda classe, voltando a falar da classificação dos protozoários, é conhecido como mastigófaros ou flagelados. São protozoários que se locomovem por meio de um ou mais flagelos. Podem ser de vida livre, mutualísticos ou até parasitas. Além da locomoção, os flagelos são úteis também para a captura de alimentos, principalmente nos protozoários sésseis, que são os protozoários fixos, que não conseguem se locomover. E também os flagelos podem ser utilizados como receptores sensitíveis, ok? Para sentir alguma alteração ali no ambiente que o protozoário se encontra. Então aqui nós temos dois principais representantes do filo mastigófaros ou flagelados. Temos a Giardia lamblia, então aqui nós conseguimos visualizar os flagelos, que são esses filamentos que estão relacionados com a locomoção, captura de alimento e também sensibilidade do protozoário. O protozoário pode apresentar um flagelo ou mais do que um. E aqui outro representante bem conhecido é o Trypanosoma cruzi, que apresenta apenas um flagelo. Então nós temos a Giardia lamblia, como eu mencionei no slide anterior, também chamada de Giardia intestinalis ou Giardia duodenale. É um protozoário que pode parasitar os intestinos dos seres humanos e causar diarreia e dor abdominal. Aqui nós temos a fase adulta, a fase ativa da Giardia lamblia e o seu cisto.
A doença causada pela Giardia lamblia recebe o nome de giardíase ou giardiose, e sua transmissão se dá pelo contato com fezes de pessoas contaminadas por esse protozoário. Outro protozoário classificado como flagelado é chamado de Trichomonas vaginalis. E aqui nós temos uma imagem representando esse protozoário, e aqui nós conseguimos visualizar os flagelos, o órgão locomotor. É um parasita flagelado causador da tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível, uma DST, que provoca inflamação na uretra e na vagina, principalmente das mulheres. Ocorre liberação de líquido branco e amarelado na mulher infectada. O homem também pode ser infectado, mas os sintomas são mais presentes, mais comuns de aparecer nas mulheres. Outro protozoário mastigófero é a Leishmania brasiliense, que é um protozoário flagelado causador da leishmaniose, também conhecida aqui no Brasil como úlcera de Bauru, cujo vetor de transmissão é o mosquito palha, também chamado de birigui. Então aqui nós temos uma imagem microscópica da Leishmania brasiliensis, e aqui nós conseguimos visualizar o órgão locomotor, o flagelo, e eles podem causar a leishmaniose. Qual é o ciclo dessa doença? Então aqui temos o mosquito palha, também conhecido como birigui. São pequenos e têm a coloração de cor palha. Em posição de repouso, suas asas permanecem eretas. Eles se desenvolvem em locais úmidos e ricos em matéria orgânica. Como que ocorre a transmissão? O ciclo começa quando o mosquito fêmea infectado pica um cachorro e contamina o cachorro com um parasita. Então aqui temos um mosquito infectado com Leishmania brasiliensis. Quando ele pica o cachorro, acaba transmitindo esse protozoário para o cachorro. O cachorro vai servir como reservatório desse protozoário. O cão contaminado não transmite a leishmaniose para o homem ou para outros cães, mas funciona como reservatório da doença. Ou seja, se picado pelo mosquito, o torna o transmissor da doença. Então, por exemplo, um outro mosquito palha que não tem o protozoário no seu organismo acaba picando esse cão contaminado. E aí ele adquire o protozoário Leishmania brasiliensis. E aí ele pode transmitir esse protozoário para o ser humano, se ele picar o ser humano. Risco: como os cães convivem com humanos em lugares com alto número de animais contaminados e mosquitos palha, há maior risco de contaminação em pessoas. E um perigo aqui que eu destaco: crianças estão mais propensas a doenças pela imunidade baixa. Quando não tratada, a leishmaniose pode evoluir para a morte em mais de 90% dos casos. E o principal sintoma da leishmaniose são essas feridas cutâneas, essas úlceras, ok? Outro representante do filo mastigóforo flagelado é o Trypanosoma clusi. E o Trypanosoma clusi é o protozoário flagelado causador da doença de Chagas, muito conhecida no Brasil, já que o pesquisador que descreveu o protozoário e a doença, bem como o vetor de transmissão, foi um brasileiro chamado Carlos Chagas. Então, o transmissor da doença de Chagas é o inseto Triatoma infestans, mais conhecido como barbeiro, chupança ou chupão, dependendo da região do Brasil. Por que ele é conhecido como barbeiro? Porque ele pica principalmente a região do rosto, da face, da barba, e aí ele é conhecido como barbeiro. A nomenclatura dele, o nome científico dele é Triatoma infestans. E o pesquisador responsável por descrever o protozoário, o vetor de transmissão e a doença foi esse pesquisador brasileiro Carlos Chagas. O nome da doença é devido a quem descreveu. E com relação ao ciclo, como que ocorre? Então aqui temos um animal silvestre que apresenta no seu interior
o protozoário, o Trypanosoma cruzi. O barbeiro pode picar esse animal silvestre contaminado com o Trypanosoma cruzi, ou até mesmo um ser humano já parasitado com esse protozoário. E aí ele se torna o vetor, o transmissor desse protozoário. Então, quando ele acaba picando um outro indivíduo sadio que não apresenta o protozoário, esse indivíduo vai ser contaminado pelo Trypanosoma cruzi e pode desenvolver a doença de Chagas. Como que ocorre a contaminação? Então tá lá o barbeiro, ele vai na região do rosto, principalmente do indivíduo, e acaba sugando o sangue desse indivíduo, já que ele se alimenta de sangue. É um inseto hematófago que se alimenta de sangue. E quando ele se alimenta do sangue, ele acaba fazendo cocô, liberando as fezes, próximo do orifício aonde ele sugou o sangue. Nesse momento, o indivíduo acaba coçando o local da picada e jogando as fezes do barbeiro para o interior do orifício. E aí as fezes estão contaminadas com o Trypanosoma cruzi e o indivíduo acaba sendo contaminado. Com relação à giardíase, que é causado pela Giardia lamblia, qual é o ciclo? Então, indivíduos infectados com a Giardia lamblia acabam liberando nas fezes cistos da giardia. E aí, quando uma região que não tem saneamento básico adequado, essas fezes podem contaminar poços ou até mesmo os rios, lagos, que são utilizados para irrigar plantações de hortaliças ou até mesmo para beber, ok? E aí o indivíduo que entrar em contato com essa água contaminada ou com essas hortaliças contaminadas pode acabar ingerindo os cistos da Giardia lamblia. Esses cistos, ele vai sofrer diversos tipos de diferenciação, mas ele vai se alojar principalmente no intestino, e essa pessoa acaba sendo contaminada, apresentando alguns sintomas, principalmente diarreia, e também pode liberar nas fezes o cisto da Giardia lamblia, contaminando água e assim tentando propagar a doença. Quais são as medidas preventivas? Só ingerir alimentos bem lavados e ou cozidos, lavar as mãos antes das refeições e após o uso de sanitários, construção de fossas e redes de esgoto, só beber água filtrada e ou fervida e tratar as pessoas doentes. Com relação à tricomoníase, que é causada pelo tricomas vaginalis, o que pode acontecer? Como que ocorre a transmissão desse protozoário, dessa doença? Um indivíduo pode estar contaminado com o protozoário e durante o ato sexual, sem proteção, sem a utilização de preservativo, pode passar esse protozoário para o seu parceiro, ok? E os sintomas, ele se manifesta principalmente nas mulheres. Medidas profiláticas, tratamento dos indivíduos infectados e uso de preservativos em todas as relações sexuais. Com relação à doença de Chagas, eu já comentei um pouco sobre o ciclo da doença, só lembrando que o protozoário, o Trypanosoma cruzi, ele vai se alojar principalmente no coração desse indivíduo, ok? E as principais medidas profiláticas é combate ao inseto, ao barbeiro, que é o vetor de transmissão do Trypanosoma cruzi, melhoria das condições de habitação, porque os barbeiros eles são encontrados principalmente nesse tipo de casa, chamado casa de pau a pique, uso de mosquiteiros. Além disso, deve-se evitar as regiões endêmicas, ou seja, as regiões que tem bastante barbeiro, que você sabe que tem casos de doenças de Chaga. Primar pelo rigor nos exames de sangue para transfusão, já que uma pessoa contaminada, se ela doar sangue,
Essa pessoa que recebeu esse sangue dessa pessoa contaminada, ela pode ser contaminada. E também no acompanhamento pré-natal de mães grávidas que acabam adquirindo o protozoário, já que a doença pode ser transmitida pela mãe ao filho durante o parto ou, em casos mais raros, durante a amamentação. E além disso, tem outros tipos de maneira de transmissão do Trypanosoma cruzi, como por exemplo, você tomar um caldo de cana e a cana, entre a cana que foi moída, que foi triturada, tiver um barbeiro infectado pelo Trypanosoma cruzi, e você beber esse caldo de cana, pode acabar adquirindo o protozoário. Voltando à classificação, falando do terceiro filo, que é o filo dos ciliados. São protozoários que apresentam cílios. Os cílios são diferentes dos flagelos, porque eles são mais pequenos e eles são muito mais numerosos, ok? E eles podem ser de vida livre, como no caso o protozoário conhecido como paramécio, ou também parasitas. E esses protozoários ciliados, eles são binucleados, eles vão apresentar dois núcleos, um chamado de micronúcleo e o outro chamado de macronúcleo. Os cílios podem ser utilizados para locomoção ou para mover o meio que cerca os protozoários, principalmente os protozoários fixos, os protozoários sésseis. E quais são as estruturas encontradas nos protozoários ciliados? Temos aqui o citóstoma, que é uma abertura onde vai ocorrer a entrada de alimentos. Somente nessa região que vai ocorrer a fagocitose, ok? Diferente dos protozoários sarcodinos. Eles também vão apresentar o vacúolo digestivo, onde ocorre a digestão dos alimentos. Também apresentam essa região aqui conhecida como citopígio ou citoprócto, que é o local onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares que não foram utilizados. Também apresentam vacúolo contrátil, que está relacionado com a osmorregulação, e aqui eles vão apresentar dois vacúolos contráteis. E eles são binucleados, apresentando um núcleo menor em tamanho, que é conhecido como micronúcleo, que está envolvido principalmente com a reprodução dos protozoários ciliados, e um macronúcleo, que controla as funções vegetativas dos protozoários ciliados. Guilherme, o que são funções vegetativas? Nutrição, regeneração, metabolismo em geral dos protozoários ciliados. E além disso, esses protozoários, principalmente o paramécio, que está representado aqui, eles podem apresentar estrutura conhecida como tricocistos, que estão envolvidas com a defesa dos protozoários ciliados. Então eles acabam liberando esses cistos para se proteger de outros protozoários maiores que possam tentar fagocitar os protozoários ciliados, como por exemplo o paramécio. E a última classe é conhecida como esporozoários ou apicomplexa. O corpo celular desses protozoários é simples, arredondado ou alongado, com um núcleo e sem organelas locomotoras ou vacúolo contrátil. Então, o filo esporozoários, protozoários esporozoários, não apresentam órgão locomotor, não apresentam pseudópodos, não apresentam flagelo e nem cílios. São todos protozoários parasitas que podem causar doenças aos seres humanos. As mais conhecidas são a malária e a toxoplasmose. O ciclo de vida desses protozoários é complexo e eles apresentam reprodução assexuada, que pode ser múltipla, e também reprodução sexuada. Apresentam uma estrutura chamada de complexo apical, que é responsável pela penetração desses protozoários em seus hospedeiros. E aqui nós temos os dois principais representantes do filo esporozoários. Temos o plasmódio, que é o protozoário causador da malária, e o Toxoplasma gondii,
que é o protozoário responsável pela toxoplasmose. Com relação ao ciclo da malária, é bem complexo. Eu vou tentar revisar aqui. Então temos o mosquito, que é o mosquito da classe do filo Anopheles. O mosquito infectado com o plasmódio acaba picando um outro indivíduo e acaba transferindo para esse indivíduo o plasmódio na forma de trofozoíta. Aqui ele vai passar por diversos estágios de diferenciação. Então o plasmódio na forma trofozoíta depois passa para a forma esquizonte. E a forma esquizonte vai sofrer diversos tipos de multiplicação, de reprodução, e acaba liberando uma forma conhecida como merozoítas. E os merozoítas, eles vão infectar principalmente as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. E no interior das hemácias também sofrem diversas modificações, transformações, se transformando em trofozoíta e depois para esquizonte. E aí ocorre a quebra e liberação de diversos esquizontes na corrente sanguínea que vão parasitar más hemácias. No momento da quebra das hemácias, isso pode causar alguns sintomas, como por exemplo febre, calafrios e algum mal-estar. E a febre ela pode ocorrer de 48 em 48 horas, que é conhecida como febre terçã, ou de 72 em 72 horas, que é a febre quartã. Além disso, esse esquizonte ele pode se diferenciar em gametócitos. Teremos o gametócito feminino e o gametócito masculino. Quando um outro mosquito Anopheles pica, que não está contaminado com o plasmódio, agora suga o sangue desse indivíduo parasitado com o plasmódio, ele pode adquirir o plasmódio na forma de gametócito. E aí no interior do mosquito, tanto o gametócito masculino como o gametócito feminino acabam se unindo, formando o zigoto. Esse zigoto vai se diferenciar liberando novos esporozoítas, que é a forma que é transmitida pelo mosquito Anopheles. Quais são as medidas preventivas? Combate ao parasita no organismo humano, principalmente tratamento dos doentes, destruição do mosquito Anopheles, que é o transmissor, destruição das larvas, inseticida, drenagem de águas paradas, já que esse mosquito, as larvas que dão origem ao mosquito, se desenvolvem em águas paradas, semelhante à dengue, e evitar a picada do mosquito, então utilizar telas em portas e janelas e também inseticidas. Com relação à toxoplasmose, é um ciclo de vida um pouco mais complexo. Então, o hospedeiro definitivo, no qual que ocorre a reprodução sexuada do protozoário, é o gato. E o gato pode obter esse protozoário, o Toxoplasma gondii, por exemplo, de pássaros ou ratos, ok? Já que os gatos podem se alimentar desses animais. E aí, além disso, por exemplo, ruminantes, porcos, aves como as galinhas, bois, cabras, etc., também podem acabar sendo contaminados pelas fezes desses pássaros e ratos contaminados com o Toxoplasma gondii. Aí, por exemplo, o gato, ele pode contaminar hortaliças com as suas fezes, já que nas fezes teremos os cistos, os oocistos do Toxoplasma gondii. E o mesmo ocorre com os ruminantes, as aves, etc., os porcos. O homem pode ser contaminado ingerindo essas hortaliças contaminadas pelas fezes dos gatos ou até mesmo ingerindo a carne bovina, suína ou até mesmo
aves contaminadas com o Toxoplasma gondii, com os cistos do Toxoplasma gondii. E aí ele acaba se tornando o hospedeiro intermediário, porque no interior do hospedeiro intermediário apenas ocorre a reprodução assexuada. Além disso, o ser humano pode passar esse protozoário por meio da transfusão ou transplante de órgão, transfusão de sangue, e além disso, a mãe que for contaminada com o protozoário Toxoplasma gondii também pode transmitir esse protozoário para o seu bebê. Qual é a prevenção? Lavar bem as mãos e unhas após manipular terra, areia, horta, jardim, caixas de areia ou dejetos. Utilizar sempre água proveniente do sistema de tratamento de água. Manter os reservatórios de água bem fechados. Realizar a limpeza de reservatórios e caixas de água periodicamente. Lavar bem as frutas, verduras e legumes sobre água corrente. Após o contato com gatos e areia, lave bem as mãos. A caixa de dejetos dos gatos deve ser limpa diariamente. Não alimente o gato com carnes cruas ou mal passadas. E gestantes devem realizar os exames solicitados durante o pré-natal para a detecção e o tratamento adequado, se confirmado a infecção aguda. Com relação à reprodução dos protozoários, eles podem apresentar uma reprodução assexuada, que é conhecida como divisão binária, que é utilizada pela maioria dos protozoários de vida livre, ou seja, os protozoários que não são parasitas. Nesse tipo de reprodução assexuada por divisão binária, não ocorre troca de material genético, e é o que acontece, por exemplo, na ameba Proteus. Então aqui temos a ameba, nossa célula-mãe. Ela apresenta apenas um núcleo. Ela vai sofrer uma divisão mitótica desse núcleo, ou seja, o material genético vai ser duplicado, gerando dois núcleos. E é o que ocorre. Teremos um ponto de fissão aqui, que vai gerar uma divisão do citoplasma. E da célula-mãe vão ser originadas duas células filhas. Ok? Além disso, os protozoários podem se reproduzir por um outro tipo de reprodução assexuada, que é a divisão múltipla. Então, um mesmo protozoário produz vários núcleos, ou seja, várias cópias do DNA. Passa por um processo chamado mitose. Em seguida, o citoplasma se reparte diversas vezes, originando diversas células. Como eu disse anteriormente, é uma reprodução assexuada, então não ocorre troca de material genético, não teremos aqui a variabilidade genética. E esse tipo de reprodução ocorre no plasmódio, principalmente quando ele está na fase trofozoíta. Então aqui temos o protozoário com apenas um núcleo. O núcleo vai sofrer mitoses sucessivas, sem dividir o citoplasma. Então aqui teremos o citoplasma e no seu interior diversos núcleos. Depois vai ocorrer a divisão ao redor de cada um desses núcleos, originando diversos indivíduos, diversos protozoários. Além disso, eles também podem se reproduzir de maneira sexuada. Então, primeiro ocorre a fusão de dois indivíduos, que são protozoários de sexos diferentes, ou de gametas diferentes, no caso masculino e feminino. Isso vai originar o zigoto. Nesse caso, ocorre a troca de material genético, o que garante a variabilidade genética, vai gerar um novo ser, ok? Isso também ocorre no protozoário plasmódio, principalmente quando ele está na fase de gametócito. Então aqui temos o indivíduo, o protozoário masculino, macho, ou gameta masculino, e o protozoário feminino. Eles vão se unir, vai ocorrer uma fusão, originando o zigoto. E isso também vai ocorrer a troca de material genético. Esse zigoto, posteriormente, sofre uma meiose, originando 4 novos indivíduos.
Só lembrando que a meiose é um tipo de divisão celular e que é a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. O outro tipo de reprodução dos protozoários é conhecido como conjugação, que também pode ser classificado como uma reprodução sexuada, no qual ocorre troca de material genético, também garante a variabilidade genética. Nesse caso da conjugação, ocorre a fusão de núcleo, porém não ocorre a formação de um novo indivíduo. E também pode ocorrer num protozoário conhecido como paramécio. Então, o paramécio ele apresenta 2 núcleos, um micronúcleo e um macronúcleo. O que vai ocorrer? 2 paramécios eles vão se emparelhar. Os micronúcleos de cada um vai se dividir por meiose, originando 4 núcleos. Posteriormente, desses 4 núcleos, 3 vão se degenerar. O micronúcleo restante ele vai sofrer mitose. E aí, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a troca de um núcleo entre esses paramécios, ou seja, a conjugação. Posteriormente, esses paramécios, esses protozoários, se separam. Ok? Os macronúcleos, que é o núcleo maior, eles acabam se degenerando. E os micronúcleos eles vão se dividir por mitose, gerando mais um. E um desses micronúcleos vai se transformar no macronúcleo. Ok? É assim que ocorre a conjugação, que também é uma reprodução sexuada nos protozoários, principalmente nos paramécios. Pessoal, a aula de hoje é isso. Ela ficou um pouco extensa e eu vou tentar abordar mais detalhes na nossa aula presencial que vai ocorrer na próxima sexta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Facebook ou no e-mail guilherme.formigari@gmail.com. Eu agradeço muito pela atenção, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima aula. Se cuidem, um grande abraço!